uma quinta-feira da saúde, seja muito bem-vindo. Hoje eu estou em excelente companhia do Dr. Naif Tadeu, que é cirurgião, é nutrólogo e é um médico que está com a experiência no tratamento e no atendimento de pessoas que estão adoentadas pela Covid-19, que foram infectadas, mas que tiveram uma boa evolução. E é sobre esse método do Dr. Naif, sobre os conhecimentos que ele tem para falar de imunidade, para falar de medicamento, para falar de evolução, que eu convidei ele para estar com você nessa quinta-feira da saúde. Seja muito bem-vindo. Olá, doutor, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar com você, sua equipe e os internautas. Dr. Naif está com uma missão em curso, porque ele agora está liderando uma turma do protocolo contra o câncer, que são pessoas que estão com a imunidade muito comprometida, e ainda assim ele, como missão, tem fortalecer tanto a imunidade dessas pessoas, que além do câncer ficar fichinha e ser uma doença a ser ultrapassada, essas pessoas também vão ficar mais fortes para enfrentarem um momento de tanta vulnerabilidade como é esse da Covid-19. Doutor, eu vou começar pelo começo mesmo. Muito se fala que as pessoas elas precisam procurar atendimento médico quando elas estiverem com algum sinal de Covid-19, até porque já conversamos em outras ocasiões e o senhor me disse que o tratamento medicamentoso ele é mais eficiente no início da sintomatologia. Queria lhe perguntar o que é sintoma de Covid? É dor de cabeça só? É um nariz escorrendo? O que é o sintoma, doutor? Bom, você tem o sintoma viral respiratório normal. Como particularidade, você teria a diminuição e perda do paladar e do olfato, porque eles são comprometidos inicialmente logo na aquisição do vírus, na contaminação do vírus que é feita pela parte mais externa da via aérea superior. Mas você tem pessoas que discorrem com diarreia, tem pessoas que evoluem com cefaleia intensa, tem pessoas que juntam todos os sintomas, tem febre, e tem pessoas que têm dispneia antes de uma lesão pulmonar. É muito interessante a diversidade dos sintomas na COVID. E nós não sabemos se essa diversidade é uma característica do vírus ou se ela é decorrente, além do vírus, da contaminação, pelo pavor que foi criado na população, porque você tem coisas bem piores há muito tempo e com grande quantidade de mortes. Só para dar um exemplo, eu tive vendo na Sociedade Brasileira de Cardiologia, e todos os meses morrem, em média, 33 mil pessoas de doença cardiovascular no Brasil. Eles têm um contador lá que chama cardiômetro, né? E se você procurar cardiômetro na internet, você vai achar, e ele está contando. Você vê quantos morreram no dia, quantos já morreram no mês e quantos já morreram no ano. Dá, em média, 1.100 por dia, 33 mil em média por mês. E isso só de doença cardiovascular. Como a gente sabe que câncer mata muito, você sabe que deve morrer, e é metade mais ou menos no Brasil, deve morrer em torno de 17 mil por mês de câncer. Então, a Covid está matando, ela tem sua gravidade, porque a gente, por inexperiência, a gente no começo deixava a Covid evoluir, hoje já se sabe que você tem que atacar no começo. E o sintoma, ele pode ser muito variado para ser específico na sua pergunta. Febre, dor de cabeça, pode ter dor retroocular, que é mais rara, mas tem também na Covid. Você pode ter sintoma respiratório superior, como tosse, às vezes uma coriza, mas ela normalmente ela é seca, ela é uma virose que no seu início, a via aérea superior, ela é seca. E no final, na complicação já da Covid, é que você passa a ter uma inundação pulmonar que já deixou de ser um problema viral e passou a ser um problema de resposta, hiperresposta imune que nós não queremos, né? Mas eu acho assim, com relação a ir buscar um tratamento, você precisa ir no início,
porque os médicos hoje já têm uma experiência de lidar com o Covid e já sabem que os testes têm a sua margem de falha, né? E se está muito característico, você pode pedir já uma tomografia específica para a Covid, porque ela pega no início da lesão. Eu vi muitas tomografias com paciente com menos de 25% de pulmão comprometido. Então, vá no início, porque os médicos já estão hoje numa condição muito melhor de avaliação do que estavam há 2, 3 meses atrás. Doutor, tenho muita tranquilidade em lhe fazer a próxima pergunta, porque eu sei que o senhor é um dos especialistas da Jolivie, conduz brilhantemente um programa da casa que é o Protocolo contra o Câncer, então isso significa que temos objetivos e bandeiras semelhantes, né? Defendemos a saúde integrativa, a saúde natural, e sabemos que o medicamento, até por conta da sua história, ele é algo para ser usado pontualmente, não de forma recorrente. Mas é verdade também que com a Covid-19 começou-se uma guerra, uma disputa para a gente entender, né, da indústria farmacêutica, com os meios de comunicação e até com os governantes, para a gente saber qual seria o medicamento da vez, que medicamento seria o patenteado e receberia o nome de o bravo contra a Covid-19, sem contar na luta imensa que se tem por uma vacina, e eu sei de pessoas que hoje, antes de dormir, fazem uma oração para que a vacina venha logo. Nesse campo, a cloroquina e a hidroxicloroquina ganharam um destaque, principalmente no cenário brasileiro e no cenário dos Estados Unidos. Primeiro, eu queria que o senhor falasse sobre a questão da importância de um medicamento nesse cenário de pandemia e que o senhor complementasse com a sua avaliação e utilização de cloroquina e hidroxicloroquina, doutor. Muito bem. Eu não gosto de remédio, né, porque eu sou contra remediar. Eu acho que você tem que dar força para o organismo, e a maioria das vezes que você dá essa força, quase a totalidade, é através de produtos naturais, ou bioidênticos, ou coisas que o corpo conhece quando ele recebe, né? Mas mesmo e fora o Covid, existem pouquíssimos remédios que eu uso, e às vezes você falou no protocolo do câncer, tem pacientes que eu recomendo, inclusive, a própria quimioterapia, porque alguns cânceres, a quimioterapia funciona muito bem, nós sabemos disso, no nosso protocolo está muito bem explicado, né? Então, não pode existir radicalidade. Não é porque eu conheço medicina funcional que eu vou deixar de lançar mão de remédio quando ele é necessário. Para baixar um ácido úrico que está causando um problema seríssimo no paciente, não está deixando se formar óxido nítrico, por exemplo, no vaso, que vai levar a uma hipertensão arterial, e outros casos, né, quando você precisa inibir uma aromatase que vai provocar um aumento de estradiol com câncer, eu uso mão de remédios, sim, associado, claro, à grande maioria do tratamento, que é um tratamento de suplementos, às vezes usado em doses altas, que passam a ser nutracêuticos. Por outro lado, como você falou de polêmica, eu acho que a polêmica começa porque existe, parece que uma má intenção, né, da pseudociência com relação ao tratamento da Covid. Eu ainda não consegui entender, porque são várias frentes que são contra, e primeiro que fazem trabalho com cloroquina, e aparece a notícia que é a hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina não é cloroquina. Hidroxicloroquina foi descoberta 20, 30 anos depois, porque ela é mais eficiente e muito menos tóxica, né? Então, faz trabalho com cloroquina com uma dose exagerada, que vai causar toxicidade no paciente, e aí sai a notícia que a hidroxicloroquina dá problema. Isso é uma coisa. Nós, imagino que 3 meses atrás, nós tivemos uma conversa a respeito da Covid-19, do coronavírus, né? E a primeira coisa que eu falei, eu me lembro muito bem, na abertura da nossa conversa, foi que você só tinha uma solução para o Covid-19 naquela época. Ele estava chegando aqui, que era a nossa imunidade
inata, a nossa imunidade que nós nascemos com ela, né? Porque a imunidade adquirida nós só iríamos ter depois de contrair o coronavírus e desenvolver a Covid-19, né? Só a partir desse momento que nós teríamos anticorpos específicos, ou seja, a imunidade adquirida, que também pode ser adquirida através de vacina, mas você não imagine vacina com eficiência e com segurança em menos de um ano. Isso aí é tentativa de ganhar dinheiro, falar que vai sair uma vacina mês que vem. Mas não vai sair, não tem como, é impossível você fazer todos os testes e isso ser seguro. Por outro lado, a hidroxicloroquina, depois daquela nossa conversa, que a gente já suspeitava dela, ela se mostrou muito eficiente na fase inicial. Como eu hoje, a minha atuação hospitalar, ela é só cirúrgica, né? Eu só atuo nos hospitais que eu frequento como cirurgião, eu não faço tratamento clínico no hospital, meu tratamento clínico é só ambulatorial, é só tratamento de consultório. Eu, obviamente, até por essa condição, por essa limitação, eu tive a sorte de começar a tratar os pacientes de Covid na fase inicial da doença. E usei em todos eles hidroxicloroquina, né? E nós já estamos com 34 pacientes tratados, é muito pouco, isso aí não serve como amostragem científica, mas todos esses pacientes evoluíram muito bem. Claro que nós, de imediato, levantamos a quantidade de vitamina D3 dele, que foi outro alerta que nós demos lá em fevereiro, né, que precisava ter uma vitamina D3 que tem uma ação também no sistema imune muito grande. Eu assisti outros colegas, inclusive o doutor Cícero Coimbra assistiu um vídeo dele na internet, depois também falando, acho que ele falou muito antes, até em janeiro era o vídeo que eu assisti, que ele já estava alertando que todos tinham que ter uma quantidade de vitamina D3 circulante e, consequentemente, podendo ter acesso às células por causa da excelente modulação da vitamina D3 no sistema imune, justamente da imunidade inata, que é a única que nós vamos ter contra o coronavírus. O uso da hidroxicloroquina que eu fiz, ele não serve para trabalho científico, porque eu fiz o uso da hidroxicloroquina associada com outros tratamentos que a gente usa muito na medicina integrativa. Então, e tem um detalhe, né? Nós temos um fichário de 11 mil pacientes. Provavelmente, hoje, nós temos, tomando suplemento, em torno de 5 mil pacientes, pelo menos. E todos eles, entre os suplementos, claro, tomam vitamina D3, porque eu não tenho nenhum paciente que trabalhe no sol, né? Que seja um guarda-vida de praia, ou que seja um pescador que passa o dia no sol. Então, a quantidade de vitamina D3 que eles tomam é uma quantidade suficiente para ter níveis de vitamina D3 próximo de 100, ou um pouco para cima, ou um pouco para baixo, que não tem nada a ver com toxicidade, porque eles não têm doença autoimune, não é em tratamento de câncer, então eu não preciso de mega dose. Mas eu deixo nessa dosagem de vitamina D3, que é considerada, por erro de interpretação das instituições, como uma dose alta e às vezes até dose tóxica. Então, os meus pacientes, nenhum adquiriu coronavírus, né? Eles provavelmente se contaminaram, adquiriram o coronavírus, mas nenhum desenvolveu o Covid-19, nenhum desenvolveu a doença. Mas eles levaram na clínica parentes deles, né? Cunhados, vizinhos, amigos, né? E pais, às vezes, que não tratavam, e eu tive a oportunidade de interagir com 34 pacientes. Inclusive, desses 34, 27 foram de forma presencial, né? E os outros foram de maneira remota, através de telemedicina, aonde nós orientamos todo o tratamento, pedimos para colegas que moravam na cidade e que tinham essas terapias que a gente tem, para que fizessem o uso delas, e fomos auxiliados por esses colegas à distância também. Então, a nossa experiência com a hidroxicloroquina, ela tem um grande valor com relação a efeito colateral. Nós não tivemos efeito colateral nenhum. Desses pacientes, 2 eram cardiopatas com passado de arritmia, né, que é o grande medo que todos têm.
Então, para iniciar a hidroxicloroquina, nós fizemos um eletrocardiograma, né? Antes de iniciar, iniciamos com a dose dupla no primeiro dia, aí no segundo dia, no terceiro dia, antes de tomar a dose do terceiro dia, repetimos o eletrocardiograma, para ver se não estava desenvolvendo nenhuma arritmia. Nenhum dos dois desenvolveu arritmia, continuamos com a mesma dose. E o nosso plano era, se tivesse iniciando uma arritmia, não suspender, apenas diminuir a dose. Mas isso não foi necessário. Então, não é momento de você esperar nenhuma vacina, porque vai demorar, e não é momento nem de você esperar um trabalho científico, duplo cego, controlado, randomizado, entendeu? Com todos os requisitos que um bom trabalho científico necessita. É guerra, entendeu? Então, você tem que agir do mesmo jeito que quando você está numa trincheira de guerra, você é médico militar, eu fui médico militar, que você está num treinamento de campanha, você está no meio de uma floresta, você está num lugar sem condições, você tem que agir com o que você tem. Como a Covid chegou e nos pegou de surpresa, nós estamos nessa situação em relação a ela. Nós que temos toda a tecnologia para tratar todo o resto das doenças, nessa doença que é nova e que não se conhecia, né? A gente foi pego de surpresa como se estivesse numa guerra. Então, nós temos que usar o que nós temos agora, porque se você deixar o paciente passar para a terceira fase da doença, a chance de você perder o paciente é praticamente 20% ou mais. Eu estou falando de 20% num grande centro, né, onde tenha uma terapia intensiva com intensivistas extremamente experientes em tempestade de citoquina, que saibam tratar essa inflamação pulmonar e essa resposta imunológica brutal que acontece na Covid-19 na terceira fase. Daí a morte. Você não morre de virose, você não morre de pneumonia do vírus, né? O vírus, ele é fácil de você matar. Agora, você não mata e deixa esse vírus progredir, você vai ter uma outra doença, que, claro, foi causada pelo coronavírus, mas não é simplesmente a virose. Você vai ter uma inflamação pulmonar tremenda. Eu conversei com colegas que fazem autópsia e realmente existe uma impossibilidade. Não adianta você entubar o paciente, porque o problema dele não é insuficiência ventilatória mecânica. Ele não está faltando força para respirar. O que acontece é que ele respira e fica desesperado porque ele não se oxigena. Porque entre o alvéolo pulmonar e o vaso que iria receber esse oxigênio para passar e entrar na hemácia e formar a oxihemoglobina, esse vaso pelo edema está afastado 20, 30 vezes a distância normal. Isso, relato de colegas que fizeram autópsia. Então, por isso que muitas pessoas colocaram tendas em lugar de intubação e tiveram o mesmo resultado, porque o problema não é falta mecânica de ventilação, o problema é impossibilidade de você formar a oxihemoglobina no ciclo sanguíneo pulmonar. Doutor, estamos numa guerra, estamos aprendendo a utilizar as nossas armas, mas me parece, de tudo que eu li e aprendi com o senhor, que o zinco é um excelente soldado que precisa ser recrutado para essa batalha e que talvez a grande performance da hidroxicloroquina estivesse mesmo centrada na atuação que o zinco, esse mágico da imunidade, promoveria dentro do corpo humano. É o zinco mesmo a chave, a resposta? Quem é o zinco no jogo da Covid-19, doutor? Sim, o zinco ele tem um grande papel na destruição da cápsula do vírus. E o zinco, para isso, precisa ser um elemento intracelular. Então, quando você usa a hidroxicloroquina e o zinco, você tem uma grande chance, uma maior chance da penetração dos dois na célula humana, né? Vão passar a membrana celular humana. E lá dentro vão encontrar o vírus, que em vez de membrana é uma cápsula, que para leigo é a mesma coisa, né? Mas você tem um invólucro, né? E que vai ser destruído pelo zinco, pela facilitação que a hidroxicloroquina fez. A outra coisa importante é que a associação dela com a azitromicina não é especificamente
para fazer só tratamento de infecção secundária. A azitromicina também tem uma ação pulmonar, no epitélio pulmonar, muito importante, e por isso essa ajuda, mesmo que não tenha infecção secundária. O uso da azitromicina é muito interessante e nós fizemos também. Mas seria o zinco, pelo que o senhor está me explicando, seria o zinco que quando você leva ele para dentro da célula, ele que impediria como se fosse a multiplicação do vírus? É mais ou menos isso? Ele encerra o ciclo? Sim, porque quando você ataca a cápsula viral, a membrana que reveste o vírus, você está impedindo automaticamente a sua replicação, entendeu? Então, é daí o efeito inicial. Se você me perguntar, foi a hidroxicloroquina, o zinco e a azitromicina, eu vou lhe responder, eu não sei, porque eu usei mão de uma série de outras coisas, suplementos, que nós temos acesso e conhecimento e usamos há muito tempo para sistema imune e para doenças virais outras, né? Porque nós tivemos outras doenças virais e eu estou na nutrologia há quase 30 anos, né? Só de título de especialista eu tenho 23 de nutrólogo. Eu sou de 97 na nutrologia, né? Eu formei em 77, 20 anos depois eu passei a ser nutrólogo, mas já vim estudando nutrologia. Então, nós passamos por várias viroses. Então, nós conhecemos a ação do peróxido de hidrogênio nos vírus, porque nós tratamos muito bem, tratamos tanta coisa já nesse período, e a gente já tem uma certa experiência da resposta que esses tratamentos funcionais trazem para o organismo. Bem como nós mantemos os pacientes sempre numa condição que o seu sistema imune está modulado, o seu sistema imune está apto tanto para atacar um novo agressor, como a saber não atacar o próprio corpo no caso da doença autoimune. Certo, doutor. Mas é verdade também, o senhor como nutrólogo pode dizer que a gente tem uma deficiência importante hoje de zinco na população, né? Principalmente os mais velhos, eles têm uma deficiência de zinco. Seria importante, assim, para além da Covid-19, a gente pensar talvez não numa suplementação, mas num investimento em alimentos que sejam ricos em zinco, até para a gente ficar com uma possibilidade de combate a qualquer vírus que seja maior. Isso também é importante ou não, doutor? Nessa fase, você pensa muito mais em suplementação do que alimento. Porque a suplementação, você pode usar várias vias, a via sublingual, você pode usar a via transdérmica, você pode usar a via injetável, porque você não depende da absorção intestinal. Quando você pega o paciente nessa fase, que ele não é seu conhecido, você não conhece o organismo dele, você não preparou esse organismo, você precisa entrar com suplemento mesmo. Você não, claro, você vai tirar leite, porque é inflamatório, você vai tirar glúten, que é inflamatório, você vai tirar carboidrato, que é inflamatório, você vai arrumar a alimentação do paciente. Mas ele vai ter uma resposta efetiva dessa alimentação alguns meses depois. Na Covid, você não pode pensar nisso, você tem que resolver hoje. Então, você tem que entrar com equipamento de guerra. Provavelmente, um dos vieses de alguns trabalhos, que embora a maioria use cloroquina, mas mesmo os que usam hidroxicloroquina, é usar em paciente com zinco baixo, entendeu? Ou é usar em paciente que uma pequena carga viral já é suficiente, porque o sistema imune desse paciente nunca foi preparado. Eu acho que o grande legado que nós vamos ter de toda essa doença e de todas essas mortes que nós tivemos é uma maior responsabilidade com alimentação e suplementação, porque vão aparecer trabalhos no futuro mostrando estatísticas de grandes quantidades de pacientes que fazem suplementação, né, e fazem alimentação adequada, como eu tenho alguns milhares, e que não desenvolvem a doença. Entendeu? Então, eles comportam como se fosse um jovem atleta, que é aquele cara que todo mundo diz que não vai ter a doença. Mas não é verdade, porque você tem hoje jovem atleta, que é atleta por uma condição genética, física maravilhosa que ele trouxe, mas que ele vive comendo sanduíche, vive comendo misto quente, vive comendo cheeseburger e tomando leite com chocolate, e por isso tem um sistema imune destruído, embora jovem. Doutor, para a gente finalizar, nesse campo também
da importância que as pessoas estão tendo para o mundo da suplementação e para alguns nutrientes tão importantes como a D3 e o zinco, queria só que o senhor finalizasse com a quercetina. A quercetina também apareceu aí como uma importante arma natural contra a Covid-19 e um pouco relacionada com esse trabalho de ser, entre aspas, a Uber do zinco, né? O Uber do zinco, para levar o zinco para dentro da célula. Quem é a quercetina e ela é importante, doutor? Sim, ela é importante. Nós usamos muito a quercetina há muitos anos, associada ao indol 3-carbinol, tanto na prevenção, quando nós estamos assessorando nutricionalmente tratamentos de câncer de mama, né? E câncer de próstata também. A quercetina ela tem uma função importante no sistema imune, justamente por ajudar nessa condução do zinco, né? Que também é feita, às vezes, isso não está ainda bem comprovado, bem explicado, mas o que se acredita é que a hidroxicloroquina também faça esse papel. Só que você não vai ficar tomando hidroxicloroquina, porque nós, inclusive, as doenças que são classicamente tratadas cronicamente com ela, na medicina funcional, nós temos outros tratamentos. Então, nós não usamos hidroxicloroquina, por exemplo, para lúpus, para artrite reumatoide, nós não utilizamos hidroxicloroquina. Nós temos outro tipo de tratamento para doença autoimune. Mas, evidentemente, que ela tem um grande papel. E, como prevenção, os pacientes que são tratados preventivamente, além da vitamina D3, da vitamina K2, da B12, da B9, da vitamina A, tomam zinco. O zinco, ele precisa também, para agir, ter uma proporção mais ou menos de 20:1 em relação ao cobre. Então, quando se administra zinco, a gente, por exemplo, se você der 40 miligramas de zinco, você dá 2 miligramas de cobre, entendeu? Isso vai também ajudar não só na metabolização, mas no aproveitamento desse zinco. Doutor, volta mais para a gente conversar sobre tudo isso que o senhor já sabia e só está confirmando em tempos de Covid-19, pode ser? Pode ser. A minha tristeza é que quando médicos, não só eu, muitos antes de mim, né, alertaram sobre o problema da pandemia da deficiência de vitamina D3, né, que é um problema mundial, né? O mundo inteiro tem deficiência de vitamina D3, a não ser os trabalhadores que trabalham expostos o dia todo ao sol. Ninguém tomou providência de se suplementar com vitamina D3, porque houveram colegas que chegaram na internet e até se expuseram, porque falaram a dose que devia tomar, como tomar por quilo de peso, quer dizer, foram de um altruísmo, foram de uma bondade e uma competência espetacular. E isso não foi ouvido por ninguém, isso não foi ouvido por nenhuma autoridade. Ciência virou uma coisa que quem gosta de ciência como eu não podia mais ouvir a palavra ciência, porque todo mundo que não entendia nada fala ciência, né? Chama a ciência, porque é um jeito que se usa no Brasil dizer que não tem evidência científica. Aqui não tem evidência científica no Brasil para coisas que tem 1000 livros publicados a respeito e milhares de trabalhos científicos publicados em revista. E continuam os órgãos, as instituições, as autarquias, dizendo que não tem comprovação científica. O que não interessa, não tem comprovação científica. Hidroxicloroquina não interessa porque é barato. Hidroxicloroquina vai evitar a venda de uma série de coisas caras que estão querendo empurrar aí. De vez em quando sai uma notícia tentando enganar a trouxa, porque apareceu, agora esse aqui tratamento de $5.000, muito obrigado, viu? Tá certo, doutor, que a gente acorde e que a ciência de qualidade que interessa, né, que não seja considerada fake news. Por isso que a gente está aqui trabalhando todo dia. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço sempre, volto sempre. Obrigada você que nos acompanhou até agora. Quinta da Saúde, semana que vem tem mais. Tchau. Até logo, doutor. Um grande abraço.